Unespiano, a maioria das nossas conversas foi com unespianos, que, né, não é um critério, mas é muito bom quando isso acontece, né? Até para a turma ter exemplos de quem saiu daqui e foi foi construir a sua caminhada, a sua carreira, enfim. E o Edson estagiou aqui no Editor Autoastral, passou pela Vejinha, ficou bastante tempo no Estadão, e aí já contou que depois foi viver um sabático, e hoje ele é colaborador de vários veículos. Depois eu vou passar as redes sociais, etc. Quem segui-lo vai perceber a quantidade de veículos que ele tem colaborado, e um trabalho bem bacana, uns textos bem reveladores, assim. Eu até comentei com ele sobre o Monteiro Lobato recentemente, agora a questão do ressurgimento do neonazismo, enfim. E nós vamos começar, assim, o que vamos dizer, a pauta da nossa conversa, mas para fluir depois a partir disso, né? E para que tem a ver com a nossa disciplina, que ele fez várias reportagens multimídia envolvendo infografia para o Estadão, e uma delas ganhou o Prêmio Petrobras de jornalismo, que é o mais importante hoje, talvez o substituto do Prêmio ESSO, né, Edson? Sim, quando começou ainda existia o ESSO, mas, enfim, agora se tornou... Ele assumiu esse posto, né, vamos dizer assim. E aí, vamos tirar nossa curiosidade em cima disso. Já começo perguntando o seguinte: onde entra a bagagem teórica sobre design gráfico, sobre composição visual, para você que, a princípio, era o cara do texto, né? Foi um trabalho a 4 mãos, ou a 8 mãos, ou eu vi nos créditos ali que até muito mais do que isso, mas onde que entra esse olhar aí para ajudar na montagem do infográfico? Bom, esses especiais multimídia era uma coisa que, nos meus últimos anos do Estadão, eu gostava muito de me envolver. Acho que eu sempre estava com algum projeto em paralelo ao dia a dia, e realmente são produtos que não se faz sozinho, ao contrário de uma reportagem que, em alguns casos, você faz sozinho e só pauta o fotógrafo, em outros casos você faz em equipe, mas a reportagem ainda é um trabalho muitas vezes solitário. Esses especiais você depende mesmo de uma equipe, de muita conversa, muito planejamento, e uma equipe formada por infografistas, por designers, diagramadores. No caso do jornal, a gente chamava de diagramadores ainda, mesmo os que trabalhavam com multimídia, né? E nesse caso, eu procuro sempre lembrar de uma coisa que eu ouvia nos meus tempos de Vejinha, que foi ali logo depois que eu me formei, né? Foi o meu primeiro emprego em São Paulo, né? Depois tive a passagem na Autoastral em Bauru, mas como estagiário. Eu gostava de ir lá na diagramação e dar os meus pitacos na cara da matéria e tudo mais, e sempre o diagramador brincava, não vem dar uma de manobrista de designer aqui, porque tem essa fama, né, do jornalista que vai lá, que, não, põe essa foto mais para cá, como um flanelinha ajudando a estacionar, né? E se você descer um pouco, e se puxar para cá, e vira meio uma brincadeira, um clima até de piada, mas é claro que a gente também precisa respeitar a autonomia desses profissionais e o que eles também têm a acrescentar. No final, é um produto que todos ganham, né? Eu ouvia também uma coisa que tem mais a ver com fotografia, mas é algo que faz muito sentido, assim, que uma boa foto, ela engrandece uma reportagem, uma matéria. Mas um bom texto nem sempre engrandece uma foto, porque a foto, ela puxa o leitor, ela faz com que ele entre ali na matéria, e isso vale também para todo o planejamento gráfico, toda a cara do
do produto. E depois que ele é fisgado, aí sim, o texto tem que manter essa adesão. Mas o contrário não vai acontecer, porque o primeiro elemento é o olhar, antes da leitura vem o olhar. E nesses especiais, sempre era um trabalho pensado mesmo em equipe, e com muita autonomia ali a cara do produto sempre tinha a criação sempre tem a criação do designer, do diagramador, enfim, depende aí de quem está pensando. E na hora de produzir, na hora de fazer a pauta ali, é uma coisa de rabisco? Como que você passava a sua ideia? Ou sempre o infografista, enquanto você ia falando, ele já ia esboçando? Eu estou tentando entender mesmo o nascimento da ideia. Bom, eu acho que são casos e casos, né? Depende muito do tempo que você tem para desenvolver o projeto, para desenvolver o especial, e depende muito também da complexidade. Eu vou falar especificamente desse caso que você mencionou, desse especial da família imperial brasileira, que foi publicado em 2013, porque esse especial é uma coisa louca se eu te contar, mas a gente ficou mais de 2 anos trabalhando nele. Eu vou colocar na tela aqui. Não reparem, vocês são todos muito mais jovens do que a gente, não reparem na estética, é um produto de 2013, então está muito, muito defasado perto do que dá para se fazer hoje, né? Mas ele foi ele foi um especial que a gente teve muito tempo para planejar. E isso foi muito legal da parte dele, porque essa história ela surgiu, eu vou contextualizar um pouquinho aí também para o pessoal entender. Ela surgiu em junho de 2010, quando um colega meu, que nós fizemos juntos a parte de reportagem, o Vitor Hugo Brandalize, ele estava fazendo uma matéria factual sobre algumas múmias que tinham sido encontradas no Mosteiro da Luz, em São Paulo. Nas paredes, numa escavação arqueológica, foram encontradas essas múmias. E durante essa apuração ali, era uma matéria do dia que a gente chama, né? Quando o cara vai lá, tem que resolver rápido, voltar, escrever para estar no jornal do dia seguinte. Uma das pesquisadoras que estavam envolvidas contou para ele e mostrou, assim, ela tirou da bolsa que ela estava com uma autorização para exumar os restos mortais de Dom Pedro I. E ele voltou para a redação com aquilo, me chamou para um café e falou, cara, eu acho que eu estou com uma história incrível, vamos fazer juntos. E aí falou meio por alto, ainda não sabíamos os detalhes, mas que ela queria exumar os restos de Dom Pedro e fazer uma série de exames para tentar comprovar ou desmentir passagens biográficas dele sobre acidentes a cavalo que ele teve, sobre até a causa da morte dele, que ele teria tido um problema pulmonar, esse monte de coisa. Enfim, achamos incrível, falamos para a chefia, só que naquela visão jornalística, que tudo é muito rápido, a gente imaginou, daqui a um mês a gente tem esse material. Mas ela estava ainda no começo do trabalho dela, então a exumação demorou mais de um ano. E toda a pesquisa, os exames, no final, isso acabou sendo publicado em fevereiro de 2013, ou seja, 2 anos e meio depois. Mas, nesse meio tempo, a gente foi apurando nós jornalistas, repórteres, apurando as informações para os textos, mas como desde o início existia o plano de divulgar isso como um especial multimídia, com vídeos, com infografia, com as imagens riquíssimas, esse acompanhamento também foi feito com o pessoal com os designers, com os infografistas. Numa coisa que para mim foi inédita na carreira e que eu acho que deveria acontecer mais vezes,
que era, algumas vezes, o infografista ia com a gente na entrevista. Então, eu me lembro, nós entrevistamos no total, eu fiz essa conta porque em algum momento eu tive que falar sobre isso, nós entrevistamos 29 pesquisadores para todo o especial, de várias áreas, né? Historiadores, arqueólogos, médicos, e assim por diante. Eu me lembro da entrevista com um médico que fez as tomografias dos restos mortais. O infografista estava ao meu lado, porque eu fazia as perguntas sobre o que me interessavam, sobre o procedimento, sobre as descobertas, e ele queria saber detalhes ali dos equipamentos utilizados, que ele pudesse fazer as infografias que estão nessa aba medicina, se você clicar. Tá. Que é toda ilustrada, tem esse slideshow aí, você vai rodando, tem todas essas ilustrações mostrando todo o procedimento que foi feito. E eram perguntas muito específicas, que ele estava com isso na cabeça para ele desenhar, e claro que ele ia perguntando, eu ia perguntando e tomando notas no bloquinho, ele ia perguntando e fazendo já uns esboços, uns desenhos. Então, foi um trabalho ali muito conjunto com a arte o tempo todo, né? Tô passando aqui. E tem, quer ver, tem aqui da cripta, tem um outro tipo de trabalho aqui também, de 3D, né? Que aí já é outra complexidade. Aqui. Aí carregou. Sim, sim. Isso aí foi obra do, salvo engano, eu acho que ele está no expediente, acho que foi do Jonathan Sarmento, que é o grande mestre do 3D no jornalismo. Que dá para fazer quase que um tour virtual, né? Com as limitações da época. Hoje em dia dá para fazer coisas muito mais legais. O Jonathan Sarmento, tá aí, ó, modelagem 3D. Isso. Sim, isso. Sim. E no momento das fotos, você estava presente? As fotos dos restos mortais? Isso. Não. Essas fotos, elas foram cedidas pela pesquisa, porque durante as exumações a gente não acompanhou presencialmente. Eu sabia o dia, a gente sabia quando isso estava sendo feito, mas não tivemos autorizações para acompanhar. Então, essas fotos foram todas cedidas pela pesquisa, pelos pesquisadores. É que eu já me senti presenciando a história, lendo, vendo as imagens e principalmente vendo as fotos, e aí você, às vezes, eu tentei me colocar no seu olhar, né? Mas acho que você teve a mesma sensação, envolvido com as descobertas ali, mesmo não estando presente. Agora eu queria muito e infelizmente isso não foi possível. Sim, agora você mencionou os 2 anos, claro que teve um período aí que foi de espera, mas teve toda uma preparação, de mão na massa, esse produto, desde que vocês conversaram a primeira vez nesse café, já andou, você já começou a pesquisar, fazer entrevistas, foram realmente 2 anos de mão na massa, ou quase isso? Olha, existia um grande receio nosso, que a gente está falando entre jornalistas, então dá para falar desse jeito. Ela era uma entrevista, a pesquisadora principal do projeto, a que realmente tinha essa autorização, a coordenadora de toda essa pesquisa, que acabou envolvendo tantas áreas, ela é uma pessoa difícil, assim, uma fonte difícil. Não é aquela fonte que coopera, que passa todas as informações já numa primeira conversa. Ela tem uma personalidade muito difícil. E isso a gente notou já logo no começo. E existia um grande receio da nossa parte dela não honrar o compromisso que ela tinha assumido, que esse material seria exclusivo nosso, como acabou sendo. Demos em primeira mão e nos dias seguintes que toda a imprensa correu atrás. Então, como a gente tinha esse receio, o nosso esforço era cultivar a fonte, sabe? Pelo menos uma vez por mês a gente marcava um café com ela para saber do andamento, e ela contava um detalhezinho a mais, mas não tinha dado quase nada, mas era mais um café para demonstrar que seguíamos interessados e que o material ia ser abrangente, ia ser grande, desde que a exclusividade fosse mantida. Sempre era essa a condição.
E isso foi ao longo de todo esse período, mas o material foi publicado em fevereiro de 2013, e por volta de novembro é que houve uma sinalização dela, olha, tá para sair, agora tá quase pronto, por volta de janeiro, fevereiro, março, vai dar para ser publicado. Eu vou ter todo o material, os laudos finais, as conclusões, que eram importantíssimas para a gente, no fim das contas. Então, acho que tá na reta final. Aí foi quando a gente começou a mobilizar o resto da equipe. Foi quando os infografistas entraram na apuração, foi quando esse leque de entrevistados também se abriu. E nós saímos aí daquele núcleo principal, que era a pesquisadora que coordenou o estudo, e mais uns 2 ou 3 muito próximos que acompanharam tudo, para conversar com todos os envolvidos. E tem muita refação nesse processo, principalmente da parte dos infografistas? Tem um esboço, aprova, volta, como é que funciona? Nesse caso, a gente tinha muita preocupação, como os desenhos eles ficaram bem técnicos, e a ideia era ilustrar de uma maneira informativa, né? Não poderia ter um erro de procedimento. A gente passou o esboço, né? Não o desenho finalizado, mas o esboço ali para as pessoas envolvidas, para que eles checassem se estava correto tecnicamente, se realmente esse giro era no sentido horário, não era anti-horário. Isso foi passado. Então, por exemplo, essa aba medicina, a gente passou para um dos médicos os esboços, a outra aba arqueologia, a gente passou para um dos arqueólogos, e assim por diante. E aí, claro, que nesse vai e vem, volta com algumas observações, sempre alguns errinhos ali de compreensão, mas a nossa preocupação era que ficasse didático, ficasse fácil de ser entendido, afinal é um produto jornalístico, não é um produto científico ou para um público especializado, mas ao mesmo tempo não tivesse nenhuma incorreção também. Se uma pessoa especializada olhar, ela não vai encontrar um erro, entendeu? Ela pode achar que poderia ter sido mais profundo, mas não que tenha uma incorreção. E aí sim, houve alguns ajustes nesse processo. Edson, e como que é trabalhar com uma limitação de caracteres? Porque é praticamente um trabalho de legenda, de notas. Para quem gosta de escrever, como é que é? Isso depois de tanto tempo de jornal, a gente acostuma, né? Porque o jornal impresso, ele é todo na limitação dos caracteres, do título à legenda, passando até pelo texto. A internet não tem tanto isso no conteúdo. Então, por exemplo, acho que será que não tem mais isso? Eu volto para cá. Talvez. A internet, ela não tem... nas reportagens, a gente teve essa vantagem, porque todas as reportagens que saíram nesse especial foram publicadas também na versão impressa, mas muito reduzidas, claro, pelo espaço. Então, a versão que saiu nesse especial multimídia, os textos estavam muito mais longos. Agora, na infografia, realmente, tinha que ter exatamente o número de caracteres para caber ali no espaço planejado pelo infografista. E isso bom, você também sabe pela sua experiência em redação, né? É um exercício que, com o tempo, acho que a gente deixa de ser tão preciosista, assim, de querer usar aquela palavra mais perfeita na nossa cabeça, e passa a ser mais prático também, de saber, não, essa palavra está certa, ela encaixa, vai bem assim, ela informa, tudo bem, vamos nessa. E são decisões ali tomadas muitas vezes no calor do fechamento, que a gente acaba nem se dando conta, né? Vai quase que automático ali. Tem outras reportagens aqui. Posso dar uma passada também? E aí, assim, algumas com mais apelo de fotografia, que é o caso dessa aqui, mas de qualquer forma são todos produtos que você tem que trabalhar em equipe, né, Edson? Sim, sim. Uma coisa interessante é que
se a gente contextualizar um pouco essa especial da família imperial, no que aconteceu na imprensa brasileira mesmo, aí, nos últimos 10 anos, 2012, 2013, foi justamente quando estava começando essa ideia dos jornalões apostarem em especiais multimídias, né? Um pouco copiando o que rolou com o New York Times, que acho que fez o primeiro em 2012, salvo engano. Começou-se a pensar, pô, a gente precisa ter um produto que saia que transcenda o papel, mas que não seja só a mera transposição ali da edição impressa para a internet, que vá além, que traga, que retenha o leitor, né? A preocupação naquela época era menos o clique e mais o tempo de leitura, o tempo do leitor no seu site. A retenção, né? Retenção, me fugiu a palavra, exatamente, a retenção. E aí, esse primeiro que a gente fez, ele, em termos de programação, que eu não entendo, eu não vou entrar em detalhes, mas claro que em todas as especiais a gente tem o trabalho dos programadores por trás. Em termos de programação, esse especial da família imperial, ele foi feito do zero. Então, cada bloquinho que a gente queria colocar aqui, cada item a mais, por isso que ele é quadradão, cada coisa eram códigos de programação que o cara tinha que desenvolver, e isso estava sujeito a erros, e não existia um template pronto. Ele saiu de toda a cara do template, dos templates que existiam do site do Estadão naquela época. E aí, a partir de então, começou a ter um interesse do jornal de, a gente precisa fazer mais especiais multimídia, porque foi um sucesso, teve muita audiência, teve muita retenção, mas a gente precisa ter um jeito mais operacional, mais industrial para isso funcionar. E então, todos esses outros que você vai ver, eles têm, no fundo, uma estrutura meio básica que depois era mais facilmente replicada. Então, é claro que tem umas gracinhas ali, por exemplo, aqui, esse que você abriu, essa identidade visual toda em hexágonos, porque a ideia, o conceito era que todos unidos fazem a cidade melhor, então é o hexágono um encaixando no outro, como o gomo de uma bola de futebol, mas o formato dele é muito mais simples, né? Ele tem ali uma foto que abre grande, um texto que está sobreposto a essa foto, que é o título, o texto corrido, e aí, eventualmente, uma imagem menor ou um vídeo. E isso ele foi feito de um jeito mais automatizado, que todos os outros vieram nessa sequência. Facilitou muito o trabalho de toda a equipe. O último que eu fiz no Estadão, a gente já tinha umas células assim feitas por esse programador no Google Docs, que eu jogava as informações na célula e já meio que aparecia no template. E aí, é claro, depois tinha que fazer um ajuste fino. Isso não estava no ar ainda, depois eu sentava com ele e a gente ajustava fonte, ajustava algumas características específicas de cada um. Mas o bruto ali, ele saía já quase automatizado. Sem contar que daquele primeiro trabalho, os que você foi fazendo também, é uma época que tem que começar a pensar em ser responsivo para mobile, né? Sim, esse primeiro acho que não é nada responsivo, ele deve ficar horrível se abrir no celular. Mas os outros, sim, esses últimos, todos eles, a gente ficava testando, enquanto estava fazendo, já testava na tela, testava no celular, no iPad, enfim, testava na tela do Mac. Mesmo aqui na minha tela agora, se eu diminuo a janela, ele já responde. Sim. Deixa eu mais algum aqui. Esse aqui também tem um trabalho, deixa eu ver o crédito, se é o mesmo. Não, certamente. Tá. Aqui é uma... Deve estar embaixo da imagem, não? O crédito. Tá, Jonathan Sarmento. Ele é o cara das... E tinha... que
falar em infográfico me lembra muito super interessante, a Mundo Estranho foram referência nessa época também. O Jonathan aprendeu, ele começou lá. Então eu ia perguntar exatamente dessa influência. Só que são Sim. universos distintos, né? A página dupla da revista, você explora isso no infográfico normalmente num sentido mais vertical, mas e aí no caso de vocês, como vocês estavam migrando também para a tela, tinha que ter um outro pensamento também, né? E aí a multimídia mesmo, né? A gente fica pensando em infográfico só na ilustração, nos gráficos, etc. Mas aqui, no que a gente já passeou aqui, tem foto, tem vídeo, tem ilustração, tem carrossel, né? Que é uma coisa completamente interativa, mas tem uma primeira influência lá, né? De qualquer forma. E eu acho que nesses especiais, pelo menos a gente está falando da parte gráfica, mas complementando um pouco o começo da conversa, que é aquilo que a foto ajuda a engrandecer um texto e não o contrário, e amarrando um pouco com essa questão do espaço, né, que aí a gente não tem limite para o tamanho do texto, o texto em si pode ficar do tamanho que for suficiente, que for necessário, é um pouco a sensação de escrever um livro-reportagem. Claro, um livro-reportagem pequeno, um livro-reportagem de consumo que você vai resolver ali em um mês de texto. Mas dá essa liberdade e aí com toda a graça do multimídia, né? Mas quando eu sentava para escrever, te dá essa liberdade de você poder também usar elementos de texto que não são tão comuns no jornal impresso por conta do espaço, em poder narrar a história, às vezes até com alguns recursos diferentes, né? Por exemplo, o Estadão não usa travessões, usa só as aspas. Nesses especiais multimídia, muitas vezes a gente usava travessão, quando queria dar uma cara um pouco, e estou citando aqui só um exemplo de elemento, né? Mas dá essa cara um pouco de que é outro produto, que é um produto que tem uma história mais longa, né? Ele não vai ficar velho necessariamente no dia seguinte, ele pode ser lido um tempo depois, ele ainda tem o seu valor por mais tempo. Tem pergunta da Larissa. Ela está perguntando se teve alguma integração com o jornal impresso. Se o jornal impresso indicava a reportagem do site, se tinha esse diálogo de mídias. Obrigado, sim, Larissa, pela pergunta. Sim, Larissa, e mais do que isso, na verdade, todos os especiais que o BH mostrou, todos eles também, no mesmo dia, saíam no jornal impresso. A diferença era justamente as limitações, né? Claro, a limitação multimídia, que é óbvia, nem preciso falar, mas também a limitação de espaço. Então, muitas vezes, por exemplo, essa do Castelinho da Rua APA, eu não me lembro quantos capítulos saiu no online, mas acho que 3 ou 4 capítulos. Cada capítulo em texto deve ter mais ou menos umas 2 páginas de jornal impresso do Estadão. No jornal impresso, toda essa história saiu condensada em pouco mais de que meia página, eu acho, uma página no máximo. Então, foi uma outra, com o mesmo conteúdo, uma outra edição condensada para o leitor só do impresso, e aí no final sempre um que a gente chamava de pé-portal, né? Uma pecinha ali gráfica com um ícone indicando, leia a matéria multimídia no site do Estadão, link e tal. Mas todas elas saíram no impresso também. Em alguns casos, o caso do Dom Pedro I é um desses, e talvez mais algum desses outros, eu não me recordo, saía primeiro no online, por conta de não perder o furo mesmo. Então, da família imperial, a gente tinha combinado que o embargo, né, o momento que a gente teria que respeitar antes da publicação, estava condicionado à defesa da tese da pesquisadora. Então, a tese dela foi defendida 13h na USP, um de nós foi para lá, o outro ficou na redação.
quando ela concluiu, um mandou uma mensagem para quem estava na redação, falando, pode apertar o Enter aí e pôr no ar. E aí a gente subiu exatamente no minuto seguinte que ela concluiu a tese. E no impresso saiu só no dia seguinte. Mas, em geral, é no mesmo dia, assim, sai no impresso e sai no online no mesmo dia. Ó, tô passando um vídeo aqui do Castelinho da APA, que aqui você participa também de roteiro, alguma coisa? Sim, sim. O Estadão, pelo menos, já estou há 3 anos fora do Estadão, então eu estou falando do tempo que eu estava lá. Eu não sei se essas estruturas são mantidas e são com o mesmo nome, mas tinha uma equipe da TV Estadão e que também a gente trabalhava muito integrado com eles, né? Então, nesse caso, ajudando como a reportagem era minha, ajudando no roteiro, com as informações. É comum também a gente ir junto para a rua com o cinegrafista, para também discutir junto ali quais são os melhores, as melhores tomadas, no sentido do que informa mais, né? Não o lado estético, o lado da composição da imagem, é claro que é dele, mas muitas vezes é preciso ajudá-lo a ver onde que está a informação que eu quero contar, né? Tem que ter sempre essa conversa. A mesma coisa da fotografia. É uma conversa que os dois ganham, né? Quer dizer, cada um diz o que precisa e os dois ganham. Sem um, é claro, tem toda a visão da composição da imagem e o outro tem a visão do onde está a informação necessária para contar aquela história. Me fez lembrar uma passagem minha, uma das primeiras reportagens que eu fiz, uma das primeiras vezes que eu saí à rua, e que eu, muito jovem, né, começo de carreira, e o fotógrafo muito experiente, e aí, a ponto de, durante a pauta, ele fala para mim, você não vai perguntar tal coisa? Você precisa perguntar tal coisa, você precisa perguntar tal coisa, e me deu estalo. Então, assim, claro, dentro do respeito da especificidade de cada um, tem esses momentos, né? Nem você comentou aí, que sempre um pode ajudar o outro. Sim, não, tem muitas histórias assim, de pautas que o fotógrafo salva até com a pergunta mesmo, às vezes você está tão focado na sua pré-pauta ali, enquanto isso ele está dando a volta no entorno para olhar os ângulos, ele enxerga alguma coisa, dá uma cochichada ali, ou vem até no meio da entrevista e interrompe, faz uma pergunta que salva a pauta. E não só fotógrafo, motorista de jornal também, é impressionante, os caras têm um olhar assim que muitas vezes te salva na sacada mesmo. Da mesma forma que em algum momento, apesar de ser aquela coisa que você brincou do flanelinha, em algum momento algum pitaco da arte também pode funcionar, né? Claro, claro. Não, eu acho que é um trabalho sempre em equipe, né? Não dá para... Ninguém faz jornal sozinho, né? É isso aí. Agora, o Edson, tem uma... Entre os livros que você já publicou, você comentou comigo na nossa pré-pauta, né? Que você tem, especialmente um livro infantil, que também tem um cuidado com a parte visual aí, que você, enfim, opinou, dialogou com quem produziu. Eu estou com a lista dos livros aqui. Se você mencionar qual, talvez pelo menos eu possa abrir a capa aqui. O infantil é esse O Menino que Sabia Colecionar. Eu fiquei de te mandar as imagens e não mandei, né? Não, mas tá... Então, essa história é porque assim, o livro infantil é muito importante, o aspecto gráfico, né, as ilustrações mesmo, e é um livro voltado para crianças recém-alfabetizadas, ali na faixa dos 7, 8 anos. Então, a história ela não é só a história que eu escrevi, mas também é a história que a Sandra Jávera contou com as ilustrações dela. E isso não teve uma participação direta presencial, digamos, até porque na época
a Sandra morava, não sei se mora ainda, mas ela morava em Nova York, eu morava em São Paulo, e eu não a conhecia, como não a conheço pessoalmente até hoje. A gente se falou várias vezes, mas eu não a conheço pessoalmente. Nesse caso, eu estava com a história pronta. Até uma curiosidade, eu escrevi essa história num plantão tranquilo no Estadão. Então foi um dia lá de um plantão de domingo, eu de madrugada, lá não acontecia nada, e eu fui escrevendo a história. A primeira versão, né? Claro que depois eu fui lapidando. E aí eu mandei essa história para a editora, a Panda Books, que eu já tinha publicado o livro com eles. Eles gostaram, e quando entrou no processo de edição, é claro que eu imaginava que ele ia ser todo ilustrado. Mas aí eles pediram para... teve umas conversas, assim, minha com a ilustradora e a editora, nós três, para chegar em alguns consensos sobre algumas ilustrações. Porque, por exemplo, a história conta... um menino que colecionava coisas abstratas. Então, ele colecionava madrugadas, colecionava Oi? Minha mulher está me ajudando aqui, eu não lembro. Colecionava palavras, por exemplo, ele colecionava palavras. E aí, dentro dessa coleção de palavras, ele criou várias caixinhas. Então, uma caixa para palavras azuis, outra para palavras com nomes, palavras esquisitas, outra para palavras do hino nacional. Só que eu não especificava exatamente quais eram essas palavras, até colocava algumas. Mas na ilustração, ela quis criar as caixinhas com várias palavras dentro, e ela precisava de mais palavras do que as que eu havia escrito. E aí foi um trabalho em conjunto, porque ela inventou algumas palavras que eu não tinha inventado, mas na minha cabeça eu tinha alguns critérios, assim, do som das palavras, elas tinham uma razão para estarem agrupadas naquela caixa. Então, é claro que ela inventou, muitas eu adorei, falei, puxa, é genial essa palavra aqui. Algumas eu falei, não, troca essa por aquela outra. Então, teve um trabalho de pensar junto alguns aspectos do livro, porque eu acho que é um pouco isso, assim, quando você escreve um livro, quando você escreve um texto de ficção, muitas vezes, em todas as vezes, a gente não imagina toda a tridimensionalidade daquela história. A gente imagina uma história, ela é menos complexa, ou pelo menos parece ser menos complexa na cabeça de quem escreve, porque o universo está restrito àquilo que você escreveu. Mas aí, quando alguém precisa dar uma cara visual para aquilo, é uma dimensão a mais que essa história ganha. E aí, por exemplo, ela desenhou um menino desse jeito, achei incrível. Mas, por exemplo, se na minha cabeça o menino, sei lá, tivesse um nariz maior, talvez isso fosse fundamental para a minha história, mesmo que não tivesse mencionado. E aí fosse o caso da gente conversar para chegar num menino com o nariz maior. Então é um pouco isso, assim, os desenhos, quando eles, na verdade, eles criam uma nova história em cima da sua história, né? Eu acho que é um pouco quando aquilo que a gente ouve sempre, né? O filme não é igual ao livro. E não é mesmo, porque é uma nova história, é uma outra obra. E aí, claro que o livro é um só aqui, mas a história contada pelos desenhos é uma outra história inspirada na história contada pelo texto. E essas duas histórias têm que dialogar, porque a pessoa vai consumir ao mesmo tempo. Ela vai consumir, ela vai estar lendo e vendo, lendo e vendo. Muitas vezes até alguém vai estar lendo para a criança e mostrando a ilustração para a criança. E se você tivesse enviado para 3 ilustradores, viriam 3 histórias completamente diferentes. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. E que eu achei muito legal do traço da Sandra foi que ela conseguiu dar para o livro uma cara de... Não, como é um livro infantil, é como se fosse um livro ilustrado por uma criança, né? Esse traço simples e ao mesmo tempo lúdico e tão... Quer dizer, é um traço...
claramente profissional, mas é um traço infantil. Achei que isso ficou muito legal. O primeiro colega que conversou com a turma, se formou comigo, inclusive, o Daniel Bergamasco, ele está com um livro, acho que pronto, claro que com a pandemia não lançou ainda, e acho que ele até tem a oportunidade de ir atualizando enquanto não fecha, e ele comentou com a turma que ele fez questão de não acompanhar a produção da capa, de não ficar fazendo aprovações ou dando pitaco. Ele falou, não, quando estiver pronto, você me mostra. E é mais ou menos esse, com todos os seus livros, como que é essa expectativa de chegar à cara do livro? Não, tem uma expectativa, sim, mas eu sempre imagino a capa e até o título do livro, né? Muitas vezes é a editora que escolhe o título. E a capa, eu imagino como... Tem uma expectativa, uma curiosidade, mas acho que tem que ser imaginada como a embalagem de um produto, assim. A capa não é do autor mesmo, a capa é da editora. Teve um caso curioso, o meu livro do Teatro Municipal de São Paulo, que é um livro-reportagem, ele foi editado pela editora Senac, e durante o processo, o editor de arte, ele chegou a mandar um e-mail com algumas opções de imagens que ele queria usar. Mas ele dizia assim, eu não estou satisfeito com nenhuma dessas opções, porque eu acho que nenhuma dessas tem a ver exatamente com a ideia do livro, que ele queria uma coisa mais de que passasse uma imagem de mistério do Teatro Municipal, porque o livro ele traz histórias inéditas, histórias até então inéditas, histórias curiosas, e ele queria uma imagem que instigasse essa curiosidade. E todas as imagens que ele tinha lá nos bancos que a editora assinava, não sei, eram imagens ou de espetáculos, quer dizer, a sala mesmo, o auditório, o espaço interno do teatro, ou a fachada a característica, a fachada completa, sem nada de surpresa. E aí ele estava muito incomodado, ele mandou várias opções, ele falava que não estava satisfeito com nenhuma e tal. E aí eu falei, olha, curiosamente, eu tenho uma foto que eu fiz do Teatro Municipal, que eu acho que atende exatamente isso que você está dizendo, que você quer uma foto que não entregue a fachada, que tenha um certo mistério. E aí acabou sendo uma foto minha. É uma foto de minha autoria, mas eu não fiz pensando no livro, e eu não fiz, e em momento algum eu quis impor essa foto. Foi nessa conversa com o editor de arte que ele começou a falar tanto, descrever tanto uma situação que ele imaginava uma foto externa, para mostrar que o mistério está lá dentro, que a curiosidade está lá dentro, e ao mesmo tempo que não fosse uma foto externa óbvia da fachada. Que eu me lembrei dessa foto, procurei enfim, nas pastas de arquivo e mandei, e no fim acabou sendo essa foto. E assim, para mim acabou sendo muito especial também, né? Porque é legal você ter uma foto na capa de um livro, acaba sendo uma dupla conquista, assim. Uma curiosidade técnica, aparentemente sem filtro, mas acho que para poder ter essa parte de baixo aí para jogar o título, talvez aí tenha um tratamento, né? A foto ela não tinha a parte de baixo ele completou, ela não Ah, tinha, tá. ela era mais horizontal, acho que ele completou com preto mesmo, e Sim. para dar esse tratamento, ela era uma foto, uma quase silhueta, assim, feita despretensiosamente mesmo. Foi um dia que eu passando ali em frente com a câmera, brincando de fotografar. Não, mas funcionou, deu certo. Só um minutinho, deixa eu tirar aqui. Às vezes eu fico mexendo muito, fica confuso aí, então eu fecho a apresentação, a hora que eu pegar outra imagem, aí eu abro de novo. Pessoal, quem tiver curiosidade, fica à vontade, pode abrir o microfone, pode mandar por escrito, fiquem à vontade. E
eu estou olhando aqui na lista de livros, você não quis transformar em livro a experiência daquela reportagem da família imperial, ou de alguma forma ela... Poxa, a gente chegou, tanto, enfim, o Vitor e eu, né, que fomos os repórteres aí, a gente chegou a conversar com algumas editoras na época, chegamos até a esboçar um roteiro, mas o projeto não foi adiante. Não foi adiante porque, enfim, a arqueóloga, a autora do estudo, chegou a lançar um livro com... Na verdade, a tese dela ela transformou em livro. Sim. Não tem essa pegada jornalística, não tem essa... É um trabalho mais científico. E também um dos historiadores envolvidos na pesquisa, ele usou boa parte das descobertas na biografia do Dom Pedro I que ele lançou. Então, a parte mais bombástica, digamos, do estudo também acabou sendo publicada logo em seguida. Ele estava com o livro praticamente pronto, estava praticamente esperando a conclusão do estudo para acrescentar essas informações. Então, acabou não indo adiante. A nossa proposta era um livro mais... até contando os bastidores da reportagem, né, porque foi um processo longo e com alguns altos e baixos e tudo mais, mas acabou não indo adiante. Edson, agora, deixa eu voltar um pouquinho no tempo, te dar essa oportunidade de relembrar. Conta um pouquinho do Edson que saiu lá de Itaquarituba, chegou em Bauru, cursou Unesp, a importância da Unesp na sua formação, na sua caminhada. Eu acho que isso é legal da turma ouvir também. Não, é muito, muito legal mesmo falar isso. Eu sou de Itaquarituba, como você colocou, e mesmo em Itaquarituba eu comecei a trabalhar num jornal da cidade, desses jornais pequenos que existiam, não sei se com a internet continuam existindo, e eu comecei a trabalhar com 13 para 14 anos, era um jornal semanal. Então, para mim, foi muito natural querer fazer jornalismo, assim, era uma coisa muito amadora o que eu fazia lá, mas foi assim que eu resolvi virar jornalista. E aí, quando eu cheguei em Bauru, na Unesp, eu acho que a parte mais legal da experiência unespiana foi a vivência no campus, né? Isso de ter um campus fora da cidade e assim, um campus grande que mistura gente de vários cursos, cursos de humanas, exatas e biológicas no mesmo campus. Tinha uma sinergia muito interessante, assim, que seja nos bate-papos dos corredores, seja nos eventos, nos grupos de estudo, né? E aí, mas a Unesp teve esse papel assim de abrir o horizonte mesmo, de abrir o olhar, de mostrar que jornalismo era muito mais do que aquilo que eu fazia em Itaquarituba no jornalzinho pequeno, eu me lembro assim até hoje muitas frases de alguns professores assim o Ângelo falando que você tem que escrever pensando que aquilo vai virar assunto na mesa de bar, que ela tem que transcender o que você escreve, que tem que virar assunto, não pode se limitar à leitura. O PCC falando que você tem que fazer a pergunta, para cada verbo que você usa, você tem que pergunta para o verbo se ele está no lugar certo, porque tem verbo que poderia ser melhor usado, e hoje em dia você banaliza alguns verbos e não trazem o sentido que você quer usar. PCC, Pedro Celso Campos, técnicas de reportagem, e o Ângelo acho que se aposentou no passado, talvez a turma tenha conhecido. Desculpa, que bom que você contextualizou aí. Não, tranquilo, talvez eu nem conheça todos, né, que a gente tem uma diferença, vamos lá. E uma coisa muito legal que no começo, eu sei que mudou muito a grade, quando eu estava aí, estava em processo de mudança, deve ter mudado mais várias vezes,
Estreou esse ano uma nova grade também, mas de alunos ingressantes 2020. E essa turma, segundo ano, ainda está com a grade anterior. E uma coisa que eu lembro que na grade que eu peguei lá em 2002, era uma coisa que todo mundo reclamava, mas no fim foi muito legal, era que os 2 primeiros anos a gente só tinha matéria teórica. Todas as matérias práticas eram nos 2 últimos anos. E todo mundo chegava com vontade de escrever, de produzir. Aí ficava lá aula de teoria da literatura, aula de filosofia, aula de... E, no fundo, isso foi muito importante, né? Porque é uma base que você constrói, você pode até na hora não estar muito nem aí, não estar nem prestando atenção direito, mas, de alguma maneira, aquilo vai sendo absorvido, e aí depois, quando você cai na redação e se depara com alguns temas, você fala, caramba, olha isso aí. Quando a gente discutiu aquele tema lá na aula de sociologia, tem tudo a ver, essa pergunta que eu vou fazer para esse cara hoje, sabe? Às vezes é umas coisas que te remetem a um passado e a um livro que você às vezes nem leu, mas bateu o olho lá um dia, você fala, pô, eu vou ler esse livro antes de entrevistar o fulano, porque vai ter aí a melhor pergunta para resolver essa matéria, sabe? O lead vai sair daí. E isso é papel da universidade mesmo, né? É um tempo que acho que é o único tempo da vida que você só tá para pensar, né? Você pode gastar todo o seu dia pensando, e é o único momento em que você pode errar, né? Todos os produtos na faculdade você pode errar, você pode fazer o mais ousado possível e dar errado, que não tem problema. Até o TCC, porque ele é experimental no nome, né? Exatamente. Projeto experimental. Não, e a gente faz as coisas na faculdade sem estar tão... Você pode ousar, você pode inventar sem ter uma preocupação se aquilo daria audiência ou não. Claro, é bom ter essas preocupações, porque no fundo é um exercício, mas é onde você pode fazer um teste absurdo, porque você está aí para testar mesmo, né, os limites e tudo mais. Eu lembro que em semiótica, o Adenil faleceu, né, o professor Adenil. Sim. Ele foi um professor de semiótica e ele queria que a gente fizesse uma revista, mas usando os conceitos de semiótica no final do semestre. E aí o meu grupo, a gente fez uma revista que ela era para ser sinestésica, então cada página ela experimentava, ela sempre as matérias tinham a ver com os sentidos da pessoa. Então ali tinha uma matéria de gastronomia, a gente imprimiu com folha comestível, dessas de decoração de bolo. Então umas coisas absurdas, assim, que claro que não funciona no mundo real, não daria para fazer isso, a não ser uma coisa experimental, uma instalação de arte. Você não vai fazer isso uma editora Abril não vai fazer uma revista assim, porque não se sustenta, não faz sentido em termos comerciais. Mas na faculdade você pode fazer, na universidade é o espaço que você tem para criar e fazer toda uma discussão em cima disso, né? E aí você chega em grandes redações. Conta um pouquinho dessa experiência para a turma, o que é, de repente você está em São Paulo, você está escrevendo para um título tradicional, convivência com colegas, com grandes nomes do jornalismo, enfim. Bom, eu cheguei... também algo que existia na grade anterior, eu imagino que não exista mais, porque na seguinte a minha já não tinha mais essa possibilidade. A gente tinha o último semestre, você deve ter pego isso, o último semestre era basicamente só o TCC. Sim. Tinha uma disciplina de 2 créditos que todo mundo adiantava, fazia um ano antes para ficar livre dela, e eu fiz isso também, assim, eu fiz o último semestre, eu fiquei só com o TCC, e minha ideia era ir embora para São Paulo, porque eu achava que o começo da carreira seria em São Paulo. Eu tinha feito o estágio na Alto Astral antes, eu encerrei o estágio tipo em junho, julho do último ano, e me mudei para São Paulo em setembro, com o TCC em andamento, eu fazia as orientações. O meu orientador foi o Luciano Guimarães, que hoje está na USP, salvo engano. Isso. E foi professor de planejamento gráfico.
Sim, teve uma aula nossa que foi baseada num texto dele, do Conselho de Jornalismo Visual. Ah, sim, sim. E aí ele foi meu orientador e era bom porque ele já morava em São Paulo, ele ficava em Bauru 2 vezes por semana, então as orientações dava para fazer, eu não ia para Bauru para ser orientado. E, e aí em São Paulo eu comecei a procurar emprego, estágio, o que fosse. E eu acabei entrando na Editora Abril, na redação da Veja São Paulo, como estagiário. E fui efetivado quando me formei. Então, eu fiquei ali 3, 4 meses como estagiário e depois fui efetivado. E foi assim, no começo... Bom, primeiro que eu, caipira do interior, né? Eu mal tinha visto a revista Veja São Paulo, só circula em São Paulo e cidades muito próximas. Então, eu mal tinha folhado na vida alguma vez. Pouquíssimas vezes tinha folhado. E aí eu me lembro que me chamaram para entrevista e eu falei, bom, no caminho eu vou passar numa banca, comprar a revista para ir lendo no ônibus para tipo, ter assunto na entrevista, que vão me perguntar alguma coisa, eu tenho que ter opinião ali sobre o que está rolando. Tem que saber pelo menos como que funciona a revista. E para o meu azar, a edição daquela semana não era uma edição comum, era uma edição especial que eles fazem todo ano, aquela comer e beber de Ah, restaurante. sim. Não tinha matéria nenhuma. Aí eu falei, só tinha o roteiro lá. Falei, caramba, minha ideia não deu certo, né? Porque não vou ter assunto do mesmo jeito. Não tenho, caramba, o que eu vou discutir? E aí, batata, chegou no momento da entrevista, a então editora me perguntou, né? Tá, e você que não conhece nada de São Paulo, o que você acha que você vai acrescentar a uma revista que tem que conhecer bem a cidade, tem que saber tudo sobre os bairros, sobre não sei o quê? Aí eu falei para ela, olha, é exatamente isso que eu vou trazer. Eu vou trazer um olhar que não conhece e vai ser um olhar que vai surpreender, que vai trazer a surpresa. E depois, trabalhando lá, ela falou que foi aí que eu ganhei a vaga. Mal Mas sabia ela que você ia assinar um blog no Estadão com esse olhar todo do futuro. isso veio de lá, né? Porque aí, logo que eu entrei, foi um choque. Acho que o primeiro choque foi que me deram uma notinha para escrever no primeiro dia. E eu escrevi achando que estava ali um texto, aquela ilusão que a gente tem que o texto já está pronto, né? E aí o editor ele reescreveu inteirinho, assim, não tinha uma palavra minha, era minha apuração, mas não tinha uma palavra minha naquele texto. E eu falei, caramba, né? Tipo, acho que eu vou durar uma semana aqui, né? Porque e assim, todas as primeiras matérias eram completamente reescritas. E, e isso foi bacana também, porque ter começado numa revista e não num jornal diário, muitas vezes a gente tinha tempo para essas mudanças e muitas vezes o editor me chamava do lado dele ali e falava, olha, eu mudei esse parágrafo inteiro porque compara as duas versões e explicando os motivos de texto. Isso foi um bom aprendizado. E aos poucos eu fui pegando o jeito, né? Até que alguns meses depois estava fazendo o texto conforme o padrão deles. É claro que cada revista, cada publicação, cada jornal, cada site tem o seu estilo, tem a sua. E aí eu fiquei na Vejinha por 3 anos. E na Vejinha eu assinava a coluna Mistérios da Cidade, que é uma coluna sobre com curiosidade de São Paulo mesmo, e fazia reportagens. E fui para o Estadão em 2008, final de 2008. E você passou, seja na Vejinha, seja no Estadão, você passou por alguma mudança de projeto gráfico? E Sim, como que é o seu trabalho nesse momento de adequação? olha, eu passei no Estadão, eu peguei vários projetos, cada uns 2, 3 anos tinha alguma mudança, mas teve uma mudança grande, que foi em 2010, que foi uma mudança assim, até a tipografia mudou, levemente, mas mudou. Que foi uma das maiores mudanças gráficas do Estadão. Isso foi interessante, porque quando você falou da coluna que eu tinha no Estadão, quando eu fui convidado para ir para o Estadão, da Vejinha para lá, uma o convite sempre, enfim, tinha várias
coisas que eles imaginavam que eu podia fazer, de tipos de reportagem, enfim, aquela conversa explicando por que eles estavam me procurando. E uma das questões era justamente a coluna. Eu fazia a coluna Mistérios da Cidade na Vejinha, e a gente conversou sobre como seria legal uma coluna com curiosidades de São Paulo no caderno Metrópole do Estadão, que é o caderno de São Paulo. Uma vez por semana e tal, talvez no sábado, ou na segunda-feira, não existia ainda um consenso, e o convite partiu também desse pressuposto. Vamos pensar numa coluna semelhante para você ter aqui no jornal. Só que aí eu entrei no jornal, comecei, e perguntava da coluna, a resposta era sempre, vamos esperar porque vai ter um projeto gráfico que está em andamento, e aí a coluna nova já entra no projeto gráfico novo, porque não adianta a gente começar agora, vai mudar um monte de coisa e vai ficar esquisito. E esse vai ter o projeto gráfico novo, foram 2 anos, né, de ajustes, de testes, e do qual a redação mesmo, assim, o baixo clero, não participa ativamente. A gente, de vez em quando, é chamado para algumas reuniões, dá alguns palpites, sugere algumas coisas, mas é uma decisão mais da cúpula das equipes, né? Os editores principais, os editores de arte, enfim. Nesse caso, num ambiente de segredo industrial, né? sim, sim. Nesse caso, até tinha uma empresa portuguesa ou espanhola, não me lembro, que foi contratada que também participou desse processo, que eles iam para lá, faziam várias reuniões. A tipografia foi uma tipografia inventada para o Estadão, e foi essa empresa que inventou e tudo mais. E no fim, essa coluna acabou estreando só no projeto gráfico novo, em 2010, que era as Paulistices. Ela começou no Caderno Metrópole, e depois, com o passar do tempo, ela foi para o Divirta-se, que era aquela revistinha de fim de semana, né, que tinha as atrações culturais em São Paulo. Acho que não existe mais. Conta para a turma, porque assim, o seu trabalho que você vem desenvolvendo não foi afetado, ou pouco afetado, pela pandemia, né? Eu acho que você faz o que é o sonho de consumo de muita gente, né? Você produz muito conteúdo, sem patrão, sem trânsito, acho que até alguma exigência do tempo deve existir, né? Eu não sei se cada pauta sua você tem um prazo para cumprir. Como é que funciona a sua rotina aí? E assim, pelo que eu tenho visto, você tem uma produção grande. Você vai fazendo em paralelo, enquanto você está entrevistando aqui, você está apurando ali, e cada texto tem a sua vida e vai correndo em paralelo? Eu vou fazendo em paralelo, não dá para... Isso é uma coisa que mesmo na redação a gente já fazia um pouco, né? Mas não dá para ficar esperando, porque você tem ali algumas pautas, e se você falar, não, só vou começar outra quando eu terminar essa, está perdido, né? Porque você depende da agenda das pessoas, você depende, nem sempre o entrevistado está disponível, depende de fatores que não são só seus. Não dá para você falar, vou começar a matéria agora e terminar hoje. Muitas vezes você não consegue. Eu tenho, tá aqui do lado, não sei se vai aparecer, mas eu tenho uns papeizinhos de rascunho, ó. Cada folha aqui é uma pauta em andamento. Eu coloco para não me perder, porque aí quando acaba eu jogo fora isso aqui. Isso aqui é uma anotação que fica na minha mesa do meu lado, e se eu aprovo uma pauta com um editor, eu escrevo em cima o nome dessa pauta, e essas anotações são do meu andamento. Só eu que entendo aqui, mas é tipo, nome de quem eu preciso entrevistar, ou nome de quem já me respondeu, e isso aqui está resolvido, está num arquivo do computador a entrevista, ou está num áudio aqui no meu celular. E aí, quando eu olho aqui e falo, pô, isso aqui está pronto, aí que eu vou escrever. Porque aí já encerrou aqui o meu planejamento. Mas tem que ser várias em paralelo, e é claro que existem prazos, sim, assim, não é... Porque muitas vezes as matérias estão atreladas a alguns ganchos, né? Tem muita matéria que está atrelada a gancho factual até, ou factual da data exata,
às vezes alguma efeméride, ou factual, por exemplo, essa do Monteiro Lobato que você citou, que saiu na BBC tem o quê? Uma semana, mais ou menos? Acho que foi no fim de semana. Foi no fim de semana. É uma matéria que foi pensada nesse contexto de manifestações manifestações antirracismo, nesse contexto de revisionismo de alguns ícones, de estátuas e tudo mais. E se ela demorasse muito para sair, ela perderia o gancho, né? Não daria para ficar tão longe desse contexto. Eventualmente tem algumas matérias que não tem gancho nenhum, mas é mais difícil de emplacar, né? Geralmente os jornais, os sites, as revistas, elas estão sempre preocupadas com os ganchos. Mas são sugestões. A vida de freela é meio isso. Numa redação, se você não tem sugestões de pauta num jornal, num emprego normal, se você não tem sugestões de pauta, muitas vezes você vai ser pautado por alguém. Até uma brincadeira também de redação, você deve ter ouvido isso já. Na redação, ou você pauta ou você é pautado. Então é bom você ter suas próprias pautas se você quiser andar com suas pernas. Senão você vai ser pautado e provavelmente vai ser uma pauta que você não quer fazer. Porque, em geral, a gente quer fazer as pautas que a gente sugere, que a gente tem vontade. Então, é bom você ter boas ideias de pauta na manga se você quiser fazer as suas histórias. Senão você vai fazer histórias dos outros. Mas a vida de freela, ela exige 100%, praticamente, que você sugira. É claro que, eventualmente, depois que você começa a freelar há muito tempo para um veículo, às vezes algum editor lá tem alguma ideia de pauta, pensa em você, porque acha que tem o seu estilo, e pergunta se você não quer fazer. Mas 95% das vezes, as sugestões partem do próprio freela. Então é preciso realmente ter uma certa disciplina de pensar sugestões de pauta e também pensar as pautas adequadas para cada veículo, né? Porque muitas vezes, por exemplo, eu freelo para a BBC, para a Deutsche Welle, para o Estadão, para o UOL, mas já tenho meio que na cabeça assim, essa pauta funciona para esse público, para esse veículo, e eu vou sugerir para eles. A Júlia está perguntando como convencer o editor que a sua pauta é relevante. Até existe o termo vender a pauta, né? Você realmente está vendendo a sua ideia. Bom, hoje em dia, e mesmo em redações, não é tão. A minha vida é isso mesmo, eu mando um e-mail com a sugestão, mas mesmo em redações, muitas redações não tem mais a reunião de pauta, geralmente facilita por mensagem e tenta convencer. Geralmente você embasar isso de um jeito rápido, e imagina que esse editor ele vai ler muita coisa e ele não vai ficar, se ele não quer ler um tratado da sua pauta. Então você tem que, em um parágrafo ali, convencê-lo usando argumentos de que é uma história boa, que é uma história inédita, que tem alguma relação com o que está acontecendo, por exemplo, essa do Monteiro Lobato que a gente mencionou, e que pode e que vale a pena ser contada. Mas é um exercício que no começo você erra muito mais, assim, o aproveitamento é mais baixo no começo. No começo você perde muita pauta, que você sugere, você gasta tempo, porque uma pauta tem que pré-apurar, né? Você não consegue, não é só a ideia. Você pode ter a ideia, mas você não pode também ter uma ideia, sugerir, e depois você vai ver que essa ideia não se comprova. Aí você se queima também, né? Uma vez ou outra isso acontecer, tudo bem, mas você não pode imaginar uma situação, tipo, imaginei que o Monteiro Lobato é racista. Vou sugerir isso aí, se colar eu vou atrás. Não. Eu tenho que primeiro pré-apurar, olha, ele escreveu esse livro, tem isso, isso, isso. Realmente, ele era racista, então tem uma pauta aqui. Aí você sugere. E muitas vezes a pré-apuração envolve já também uma entrevista, né? Você já aconteceu de você já fazer um texto, deixar um texto, vender um texto pronto, e aí, se um veículo X não quiser, você oferece para o Y? Já aconteceu também? Putz, já aconteceu, mas é bem raro, assim. Aconteceu porque é situação assim, muito hipotética, de uma coisa que me empolga e eu escrevo antes de vender para algum editor.
Mas, assim, já escrevo pensando naquele veículo, e aí aconteceu acho que umas 2 ou 3 vezes nesses 2 anos de freela. E aí chega lá, tento emplacar, não quero, aí tento em outro e acabo emplacando. Mas acho que 2 ou 3 vezes. E, e acontece também de... Peraí, você falou, na hora me veio um exemplo que fugiu agora, o que que era? Não, é isso mesmo. Acontece de você escrever já imaginando um editor, um veículo, e quando não funciona, emplacar em outro. E você já se aventurou em outras línguas, em veículos europeus e mais? A sua relação com a língua local, como é que tá? Não, profissionalmente, assim, para escrever jornalisticamente, eu só me sinto seguro em português mesmo. Acho que é muita. Enfim, acho que faz toda a diferença ser um nativo da língua, né? Não sinto segurança de. Os veículos europeus que eu colaboro são veículos europeus que têm canais em português, que é o caso da Deutsche Welle, da BBC, da Rádio France. Então, são esses veículos, mas porque eles têm um espaço em português, e mais do que em português, até um espaço voltado para o português do Brasil, né? Porque mesmo o português de Portugal, eu não sei se, assim, precisaria alguém dar um bom tapa no texto para ficar do estilo deles, né? Bom, a língua, até amanhã eu tenho aula. O esloveno é um idioma muito difícil, assim, muito diferente de tudo que a gente já viu. É um idioma que tem, além das conjugações das conjugações verbais, além do singular e do plural, tem também o dual, ou seja, você tem o eu, tu, ele, vocês dois, nós dois, vocês dois, eles dois, nós, Meu vós. Deus. Então, aí tudo isso tem o masculino, o feminino e o neutro. Além disso, são 6 declinações, declinações é aquilo que as palavras, elas é como se você como tivesse uma concordância, mas de todos os termos. É uma conjugação de todos os termos da frase. Então, são 6 declinações, e aí cada declinação também tem para todos esses gêneros diferentes. Então, é muito difícil. Assim, a estrutura da língua é muito diferente, né? Não é uma coisa tão fácil de entrar na cabeça ali. A gente está morando aqui há 1 ano e meio. Já é uma situação assim que algumas coisinhas muito pequenas até dá. Por exemplo, pedir um pão na padaria em esloveno, até dá. Entender de uma frase, assim, numa conversa, você às vezes até entende um pouco o contexto, mas é impossível ter uma conversação por enquanto, espero um dia conseguir. E o que atrapalha, ajuda por um lado, mas atrapalha por outro, é que aqui praticamente todo mundo fala inglês. Então, por um lado, ajuda no dia a dia, você consegue resolver boa parte da vida em inglês, mas por outro, atrapalha porque não te força a aprender na marra o idioma, né? Porque se você, qualquer lugar que você vai, o inglês funciona, vira a grande muleta de quem é estrangeiro e mora aqui. Nós estamos na reta final, eu já estou nessa sessão curiosidades. Eu não ia resistir. É, aí é fez parte da ex-Iugoslávia, né? Tem alguma tensão ainda? Como é que é essa parte? Então, fez parte da Iugoslávia. É uma. Se você quiser, até depois eu te mando uma reportagem que eu fiz para a BBC que conta um pouco isso, que eu publiquei o ano passado. Você compartilha aí com os alunos, se achar que é legal. A Eslovênia foi o primeiro país a se tornar independente da Iugoslávia, em 91. E foi praticamente sem conflito. Teve uma guerra que durou 10 dias, teve pouquíssimas vítimas, ao contrário de Bósnia, enfim, Kosovo,
as outras nações da ex-Iugoslávia, foi uma separação fácil, assim, uma separação quase que amistosa, e isso porque mesmo durante a Iugoslávia o povo esloveno era um pouco tinha uma certa homogeneidade que tornava, eles já se sentiam uma nação, já se sentiam um pouco diferentes dos demais, então essa separação acabou sendo mais tranquila. Tem muitas referências ao passado da Iugoslávia, em monumentos, em nomes de ruas, e na própria história, na memória das pessoas, afinal é uma coisa recente, né? Um país que nasceu em 91, então mais novo do que muita gente, e então tem essa referência. Muitas vezes quando a gente conversa com pessoas que viveram, a gente percebe que tem uma nostalgia, que acho que é meio natural, assim, a gente ouve isso em várias situações históricas, né, da pessoa achar, naquele tempo era melhor do que hoje, naquele tempo tinha tal coisa. Acho que as pessoas lembram só da parte boa e parece que a memória esquece do lado ruim. Mas, por outro lado, tem um legado que ficou que ainda é muito reconhecido, assim, porque a Iugoslávia, ela foi uma nação socialista, mas ela não, e foi uma ditadura socialista também, né, principalmente sob o governo do Tito, mas ele era um regime que tinha certas liberdades em comparação à União Soviética, em comparação a outros regimes socialistas. Eles tinham liberdades, inclusive, para sair do país, com algumas restrições, mas podiam fazer compras em países vizinhos, e tinha um legado que já vinha desde o Império Austro-Húngaro da educação universal e gratuita. Isso vem desde o final do século XVIII aqui, da educação, em todos os povoados já tinha escolas, e esse princípio de educação universal gratuitas, desde 300 anos, inclusive para mulheres, que era uma coisa que muitas nações do mundo começou a ter ensino para mulher muito depois, inclusive para qualquer classe social e tal, e isso, durante o período da Iugoslávia, isso foi muito valorizado, como algo que era uma característica que deveria ser mantida com qualidade, e acho que isso é um legado que se reflete ainda hoje, assim, para o esloveno, isso parece algo muito basilar, sabe, a educação universal e gratuita, desde a base até a universidade. E quais são os seus planos? Ficar por aí? Ou tem um prazo, não? Não, se tudo der certo, é ficar por aqui, Que legal, que legal. Bom, estamos aí, eu comentei com você, 1h30, mais ou menos isso que eu gosto de conduzir. Espero ter contemplado a curiosidade, conseguimos falar bastante dessa relação de texto e imagem, mas é óbvio que a gente ia avançar para a sua produção textual, para as suas experiências. Chegou pergunta aqui. Então vamos lá, pergunta, aí a gente segue. Eu não consegui ler, você consegue ler? Eu consigo. A Júlia está perguntando se, sendo estagiária, é mais difícil ter uma pauta aprovada. Ela quando você falou de vender pauta no ambiente da redação, seria mais válido esperar ser pautado ou isso poderia queimar o estagiário? Eu acho que ela está imaginando sendo estagiário, quer dizer, claro, sendo estagiário seria dentro de uma empresa, não na situação freelancer. Isso. Não alguém que é estudante querendo... eu acho que não tem, pelo menos nas redações que eu trabalhei, e aí pensando na Alto Astral e na Vejinha, que eu vivi o lado estagiário, pensando na Vejinha, quando eu já não era mais estagiário, mas convivia com estagiários, e depois no Estadão, convivendo com estagiários, eu nunca vi, numa reunião de pauta, numa situação de sugestões de pauta, a pessoa ser tratada diferente por ser estagiário ou não. Tipo, todo mundo sempre teve a mesma voz e bastava ter uma boa ideia.
Eu sempre achei mais interessante conseguir emplacar a minha pauta do que esperar ser pautado, pelo motivo de que eu acho mais legal fazer as histórias que eu estou empolgado para fazer. Mas também varia, é perfil de cada um. Assim, tem muita gente que acha mais legal ficar à mercê do que tá dos acontecimentos do dia. Assim, pô, num jornal tem muito isso, né? Você tem que ter alguém ali para se que caiu a ponte lá na marginal, essa pessoa que está sem pauta, ela vai para lá. Tem que ter essas pessoas. E vai do espírito, não é demérito nenhum. Acho que não é uma situação não é maior ou menor, ou melhor ou pior, porque o jornal precisa ter esses dois lados, precisa ter as pautas que são pensadas e com mais fôlego, que são feitas de uma maneira mais criativa, e precisa ter também as pautas que refletem o que está acontecendo no dia a dia de um modo mais hard news. E é esse mix que faz um produto interessante. Eu estou falando do jornal, mas isso se aplica a sites, se aplica a qualquer redação. Então, também é um pouco do perfil de cada um, e eu acho que a pessoa que está estagiando também está na hora, é o momento oportuno de descobrir o perfil, né, de testar, e de repente sugere umas pautas e vê que não é bem aquilo, e vai lapidando esse gosto, né. Ela perguntou se especializar num assunto, não é isso? Isso. É o chamado setorista, que a gente chama, né? Que é a pessoa que tem o setorista de transporte, o setorista de polícia, o setorista de urbanismo, enfim. As grandes redações ainda têm as pessoas que são especializadas num só tema. Por um lado, isso dá uma zona de conforto, né? A pessoa que se especializa, ela consegue entender muito daquele assunto, muitas vezes até mais do que algumas fontes. Então, eu trabalhei com gente ali que entendia mais de segurança pública do que o chefe da Polícia Militar. Eu trabalhei com gente que entendia mais de saúde do que muitos profissionais, sabe? Tipo, entender conceitualmente, claro, não é que o cara vai lá fazer uma operação e fazer isso na prática, mas entender o conceito. Por outro lado, o setorista, ele também é muito cobrado pelo furo, porque se você tem o concorrente, se o concorrente dá uma notícia que você não deu, e você é setorista, a culpa é sua, né? O chefe vai cobrar do setorista. Quem não tem a especialidade nunca vai ser cobrado pelo furo, porque afinal ele não tem uma especialidade para ser cobrado. Então acho que tem esses dois lados do setorista. Uma coisa que eu senti quando eu virei freela, quando eu saí do Estadão e comecei essa vida de colaborador para vários veículos, é que o fato de nunca ter se especializado tanto em um tema, eu digo tanto porque eu acabei fazendo muita coisa focado na história de São Paulo, no mundo de São Paulo, mas dentro desse mundo de São Paulo eu procurava temas diferentes, então era arquitetura, era história, era cultura, dentro desse mundo. E o fato de nunca ter me especializado tanto me ajuda a conseguir vender pautas de assuntos diversos. Que isso, uma pessoa muito especializada, ela fica sempre refém dos mesmos temas, né? Parece que para pessoa especializada é mais difícil escrever sobre outros assuntos. E aí, por exemplo, eu tenho amigos que são especializados em jornalismo de viagem, turismo. Esse ano os caras estão em uma situação bastante complicada, porque ninguém está viajando, os jornais não estão publicando, os sites não estão publicando matérias de turismo, estão publicando no máximo como está difícil de viajar, ou como está cheio de entraves. Então, é um assunto que se esgotou ali nesse ano. Em algum momento, espera-se que volte a abrir. Mas uma pessoa muito especializada em turismo, ela está numa situação complicada. Então, é legal manter o leque aberto, e claro que, naturalmente, você vai gostar mais de alguns temas que você vai priorizar, que você vai estudar mais, e vai acabar conhecendo mais, né? E lembrando que mesmo aquele especializado, durante os plantões, ele tem essa possibilidade de fazer um pouco de tudo. Sim, Acontece bastante. Já fui para
delegacia de polícia em São Paulo de madrugada, coisa de plantão, assim, eu nunca fui repórter de polícia, mas plantão é quem tá lá, vai, né? É isso aí. É legal também, né? Na adrenalina e... Bom, eu espero que tenhamos ajudado a matar só um pouquinho da saudade de Bauru, da Unesp. Ah, você não trouxe nenhum jogo aí pra gente? Como assim? Pois é. Ou um Bauru legítimo. Bauru legítimo. Ah, tá aí uma coisa que. Tá aí uma coisa que. Bauru. É curioso que aqui a gente come Bauru que não é Bauru, mesmo em Bauru. É. Talvez nas suas paulistices você já deve ter ido lá no Ponto Chique, Sim, né? sim, Imagino. sim. Mas tá bom, muito obrigado pela disponibilidade. Com você, a gente encerra as aulas. Foi um período bem rico aí, que corremos contra o tempo para fazer remotamente. E uma das formas de a gente falar do nosso conteúdo driblando o tempo foi recorrer à experiência de colegas e todos eles acrescentaram muito. Fechamos muito bem com a sua presença. Olha, Obrigado mesmo. Depois eu mando, essa aula fica gravada, eu mando o link da aula gravada para a turma toda, para quem, né, eventualmente não pôde estar ao vivo, e aí aproveito e mando os demais links dos seus livros, a reportagem mencionada eu já tinha mandado, e aí essa última que você mencionou, manda para mim que eu compartilho lá também, tá bom? eu mando sim, mando sim. Olha, eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição aí quando quiserem conversar. Valeu, obrigado. Obrigado, gente. Lembrete que amanhã é o último dia das atividades, etc., para a gente finalizar. Fica aguardando os e-mails dos trabalhos de vocês. Agradeço a paciência, agradeço a companhia, mesmo que remota, mas é isso. Espero que todos estejam bem e logo, logo, todo mundo de volta no campus, para a vida no campus, né? E como o Edson bem disse, é tão boa e de fato é. Valeu, Pois é. Edson. Valeu, turma. Falou, até mais. Tchau, tchau.